Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula de português, leitura, com a leitura do O Corvo e a Raposa, que é uma fábula. Opa, calma aí. Então, a fábula O Corvo e a Raposa, da página 73, família silábica do M e ditado do L. Então, relembrando, gente, fábula. Trata-se de uma narrativa quase sempre breve, é curtinha, cujo enredo, história, geralmente é construído em torno de animais, que assumem aspectos humanos. Como assim? Animais que falam, têm traços de personalidades, né? Então, animais que falam, têm traços de personalidade e por aí vai. Então, parecem pessoas, né? Nos hábitos, nas atitudes. Há também fábulas em que os personagens são seres humanos. Então a ideia da fábula é transmitir uma lição. E a criança muitas vezes ela entende, é mais fácil quando você usa animais. Ah, numa família de ursos, não é? Tinha o pai, tinha a mamãe urso. Vocês já ouviram isso já, né? É comum. Enfim, a história famosa, né? Da cigarra e a formiga. A cigarra vivia cantando e a formiga trabalhando. Então, uma cigarra que faz coisas que pessoas fazem, gostam de se divertir, não é? Não querem trabalhar, e a formiga faz coisas que pessoas fazem, se preocupa em trabalhar e nem mesmo deixam espaço para se divertir, né? Os dois extremos, vamos dizer, é importante trabalhar e ter um momento para descansar, para se divertir, né? Ter um equilíbrio, não é verdade? Mas, sempre, primeira, como se diz, né? Primeira obrigação, depois a diversão. Garante, depois que você garantiu, aí você fica tranquilo, que nem vocês aí, alunos. Façam primeiro a tarefa, terminou de fazer a tarefa, terminou de fazer as responsabilidades da casa, cada casa é uma coisa. Como assim? Às vezes precisa limpar, passar, varrer algum chão, às vezes arrumar a cama, guardar brinquedo, guardar roupa, lavar alguma louça. Então, alguma responsabilidade da casa, cada lugar é de um jeito. Terminou de fazer? Terminou de fazer a lição? Aí você vai brincar tranquilo, senão você vai brincar preocupado que tem que fazer. Nem consegue curtir direito. Nossa, tem que fazer a lição, tem que fazer. Vai, faz a lição. E aí você fica tranquilo, não é? Muito bem. Então, tem fábulas, há fábulas em que os personagens são seres humanos. Sim, pode ser contado em prosa ou em versos. Então, lembrando aqui, prosa é esse texto aqui, ó. Esse texto está em prosa. Verso não, verso tem umas frases que às vezes são curtas, né? É curtinha, continua embaixo, não vai respeitar, ir até o fim da linha. A prosa vai até o fim da linha, né? Tá vendo, ó? Tudo até o fim da linha. E o verso nem sempre, às vezes, vai ter pontuação, tá? Há sempre uma conclusão que procura transmitir ao leitor uma lição, um ensinamento, um conselho, uma moral. Então, se tem essa preocupação de ensinar alguma coisa, a chance é muito alta de ser uma fábula. Certo? Então, você pegar qualquer exemplo de conto de fadas, que os animais falam, né? Os três porquinhos, aliás, os três porquinhos não é conto de fadas, é uma fábula, né? Porque quer ensinar. Tem os seis porquinhos, o primeiro fez uma casa de palha. Lembra disso aí? É uma fábula, quer ensinar, não é? Mas se pegar alguma outra história que tem animais falando e que não quer, não está preocupado em ensinar, não vai ser fábula, tá bom? Atividades. 1. Leia o texto abaixo para responder as questões seguintes.
Muito bem, o corvo é a raposa, que a gente já teve na outra aula, então relê de novo. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo, queria o queijo para ela. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz. Abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou-o e foi embora rindo. Apanhou-o. O está no lugar de qual palavra? Queijo. Apanhou o queijo, para não precisar escrever de novo. Apanhou o queijo. O. Pronome o, tá? Moral. Cuidado com quem muito elogia. Quem escreveu Esopo? O livro Fábulas de Esopo. Tradução de Antônio Carlos Viana, quer dizer, não está na língua portuguesa, e o Antônio Carlos leu na outra língua e passou para o português. Foi impresso em Porto Alegre, e a empresa LIPM Pocket, no ano de 1999. Bom, leia abaixo as atitudes do corvo e da raposa. O corvo roubou um pedaço de queijo. A raposa quis enganá-lo para tirar-lhe o queijo. Qual a sua opinião sobre essas atitudes? O que você acha? Tem uma atitude parecida aqui dos dois, né? O que você acha? Você é contra, é a favor, por quê? Não é? Estão certos, estão errados, por quê? B. Pensando nisso, crie outra moral que poderia ser usada nessa história. Outra moral. Vamos lá. Ensinamento. Qual ensinamento? Que também poderia se tirar dessa história. Então escreva aí. C. Observe as imagens abaixo e reconte. Não é fazer uma nova versão não, hein? Tá? Você vai contar de novo a história. Só que com as suas palavras. Tá bom? Então, converse com a criança para ela recontar oralmente. Primeiro, oralmente. A história para você. Para as crianças que não sabem escrever sozinhas, você pode ditar ou escrever para ela as palavras do texto. Então, primeiro vai ser oral. A criança vai contar. Ela vai olhar a imagem e vai contar. Certo dia, havia um corvo, não é? Conta a história. Aqui estão, o que é isso? Aqui é essa frase aqui embaixo. Como que chama? Legenda. Legenda é uma frase ou texto que ajuda a explicar a imagem. Então aqui estão as legendas. O corvo e o queijo. O encontro dos personagens. A perda do queijo. A raposa contente. Então você vai falar o que foi acontecendo aqui. Tá? Certo dia havia numa árvore um corvo com um pedaço do queijo. Ele estava muito feliz, porque ele havia roubado com sucesso o queijo. Que bonito o jeito de falar assim. Tá? Lembra que você está recontando a fábula. Então, se na fábula falou que ele roubou, você tem que colocar na tua história. Ele roubou, ele não estava só com o pedaço de queijo. O pedaço de queijo que ele havia roubado, tá bom? E aí você vai escrever aqui a sua versão. Então, atenção, criança que ainda não consegue escrever sozinha, vai ser ditado para ela. Primeiro ela fala para você a história. E aí depois você dita, e aí, claro, você vai ajudando a organizar essa história. Não é? Ou
Ela vai contando e vocês vão organizando num papel à parte. E aí depois ela copia. Fiquem atentos para a criança deixar espaço entre as palavras, colocar ponto no final de frase, não é? Atenção também no capricho da letra. Então, que as letras tenham o mesmo tamanho. Olha aqui, ó, todas têm o mesmo tamanho, porque são todas maiúsculas, de forma maiúscula. Então, todas procurar ter o mesmo tamanho, tá? E o capricho no traçado da letra. Não é fazer com atenção para evitar de errar, porque se erra, aí vai borrar. Talvez fazer um rascunho numa folha à parte, errar o que precisar errar e depois passa limpo. É outra opção também, é assim que a gente faz quando vai futuramente, que a criança vai precisar escrever uma história, ela faz primeiro um rascunho. Por quê? Porque ela vai mudar muito, vai achar erro, para depois ela passar limpo, tá? Pronto, tá lá, ó. É aconselhável que faça um rascunho antes para depois passar a limpo, tá bom? Então, quem tem condições de fazer isso, aconselho que faça e até desenvolva esse hábito na criança. Bom, e depois, grave a criança lendo a história recontada com as palavras dela, ou apenas ela recontando a história sem ler o que escreveu. Então, criança que sabe ler, leia a história. Criança que tem dificuldade, muita dificuldade na leitura, grave ela recontando só. Recontar, inclusive oralmente, é uma habilidade esperada que a criança desenvolva, tá? E para aqueles pais que têm problema em enviar a gravação, no mínimo a criança reconte para os pais, né? Tudo bem? Tudo bem, mudamos aqui, ficha de leitura. Grave a criança lendo as palavras e frases abaixo. Ficha de leitura do M. Mame, mimo, mu, mão. Mata, ma. Mantimento, mel, melão, metro, mil, micagem, micro, mola, molenga, moleque, muralha, músculo. O mamão ficou maluco, o macaco ficou maluco pelo mamão. Marcelo mostrou muitas mágicas. Olha, vamos agora aqui a algumas observações. Primeiro, da criança ir juntando, né, as letras para poder dar um som, que é a sílaba. M com A, ma. T com A, tá. Ma, tá. Mata, mata, mata. Agora entendi, mata. Tá bom? Outra observação, olha aqui, ó, isso aqui tem acento agudo, má de malvada, né? Acento agudo, então lembre de conferir se a criança coloca também acento agudo. Aqui, N, poderia ser M, que tem o mesmo som, man, men, é N, porque depois não tem P de pato e não tem B de bola. Então a regra, antes de P e B, usa M, M de macaco. Se não tem P, não tem B, vai ser N, sempre. Sempre. Tá? E no final da palavra, M. Aqui, ó, final da palavra, M. Não é N. O N ele vai aparecer em alguns nomes, mas se não for nome, M. Mel, olha aqui, não é meu, com o mel, o L tem um efeito diferente, tá bom? Metro, né, que o R serve para tremer, aqui, muito bem, LH, não é muralha, muralha,
Lha, lhe, li, lho, tá? O que lembrar de colocar o U. Músculo, olha, acento agudo. O acento agudo, ele serve para mostrar qual que é a sílaba mais forte. Sílaba tônica. A gente não fala tudo igual. Músculo, 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 músculo. Deu uma ênfase maior no mus. Porque ele é tônica. Como que eu sei? Tem acento agudo. Ah, então tem certeza. Nem toda palavra vai aparecer, mas toda palavra tem uma sílaba tônica. Tá bom? Mesmo aqui, ó. Mágicas. Lembra de colocar acento agudo, tá? Agora sim, ditado, então, com a letra L. Lembre que vai ditar para a criança escrever do jeito dela. Não corrige na hora. Depois corrige a parte, tá bom? Então vamos lá. Ditado das palavras. E aí? Tchan, 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 tchan. Oh, parou aqui. Lembrando que pode pausar o vídeo e voltar os vídeos quantas vezes quiser, tá bom? Então vamos lá. A. Lata. 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 B. Leite. Leite. C. Lição. Lição. D. Loja. Loja. E. Lugarejo. Lugarejo. Atenção, não escrevam lugarejo e nem também lugarego, tá? Cuidado aí. F. Laura listou os livros lidos. Lembrando sempre que frase, no final da frase tem que colocar o quê? Ponto final. Laura listou os livros. Laura listou os livros lidos. G. Lucas ligou a luz da lanterna. Lucas ligou a luz da lanterna. Certo? Muito bem, aqui é a resposta do ditado e aqui é o espaço da correção. Certinho? Uma aula, acredito que relativamente fácil, ou mediana, né, no caso. O mais difícil vai ser realmente a parte lá de recontar a história, tá bom? Então lembre, por favor, de sempre mandar uma mensagem com a data da aula de disciplina, para depois mandar a foto do cabeçalho, depois as fotos da atividade, e aí sim as gravações, certo? Espero que tenham gostado da aula. Nos encontramos numa próxima aula. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.